Olá, terceirão! Vamos dar início, à correção de atividades e revisão para a prova, que as atividades que vocês fizeram no portal no dia 9, e o tema, da aula de hoje é Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos ver aqui a primeira questão. A primeira questão, caiu no Enem no ano de 2017, que diz assim: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou, mais uma tentativa fracassada, diante dos opositores de Getúlio Vargas. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização dos direitos trabalhistas, no caso, vários benefícios como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, que dependia da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, o sindicato tinha que ser reconhecido pelo Getúlio Vargas. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada. Então, qual era a caracterização do governo com os sindicatos? Nós iríamos marcar o item D. Tratava-se sobre as questões dos direitos trabalhistas, que diz assim: pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, os sindicatos eles foram essenciais para a construção do direito dos trabalhadores na era Vargas, pois estes passavam a ser um instrumento do governo para fazer a legalização das leis trabalhistas. O Getúlio Vargas, em 1934, para ser eleito novamente, ele apresentou a Constituição, e dentro da Constituição tinha a CLT, que era a consolidação das leis trabalhistas. E para isso os sindicatos passaram a batalhar para que o Getúlio realmente assinasse o termo e os direitos dos trabalhadores fossem garantidos. E hoje a gente sabe que tem vários direitos trabalhistas, A CLT realmente ainda vigora até hoje. 13º salário, férias remuneradas, tudo isso aí são questões da CLT, das leis trabalhistas. Na segunda questão, também do Enem de 2017, diz assim: estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum político oculto, mas é também um candidato popular, porque há 2 queremos, o queremos dos que querem ver se continuam nas posições, e o queremos popular. Afinal, o que é o senhor Getúlio Vargas? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele. Por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. O movimento político mencionado nos textos caracterizou-se por quê? Aí, pessoal, já é uma reivindicação do queremos Getúlio, da questão do queremismo, que o Getúlio, ele tinha um apoio popular. Vocês sabem que no início, quando ele, no governo provisório e também durante a Revolução Constitucionalista, o Getúlio ele tinha todo esse apoio popular, principalmente quando ele apresentou a CLT, os direitos dos trabalhadores. Então, não se sabia, Tinha 2 queremos, como diz aí, o queremos dos que querem ver se continua nas posições, e o queremos popular, da classe popular. Queremos o Getúlio de volta. Então, o item D, novamente, que nós vamos marcar, porque diz reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. Em 1945, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as contradições internas de ditadura varguistas aumentaram. Então, vários setores pediam eleições presidenciais e muitos candidatos se apresentavam, inclusive Vargas. Este pretendia manter-se no poder, mas através do voto e da Constituição. Então, já foi a saída do Getúlio e a entrada do Eurico Gaspar Dutra, que foi uma pessoa também de apoio do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio se apresentou como candidato, mas ele apoiava era o Eurico Gaspar Dutra. Então, Getúlio, em 45, ele saiu, deixou o Estado Novo,
o golpe que ele deu, né, foi o último governo dele, foi o Estado Novo, foi de 37 a 45. Então, em 45, Getúlio saiu e assumiu o Eurico Gaspar Dutra. Só que o Eurico era um candidato de apoio do Getúlio Vargas. Então, reivindicar a transição constitucional sobre a influência do governante. Então, a influência de quem? Do Getúlio Vargas. Então, o item correto é o item D. Na terceira questão, tem uma frasezinha aí do Antônio Carlos de Andrada, que ele diz: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, a frase é atribuída ao governador de Minas Gerais, né, o Antônio Carlos de Andrada, deixa intervir a ideologia política da Revolução de 1930, promovido pelos interesses de quem? Lógico que das oligarquias que queriam permanecer no poder, né? Então, das oligarquias discentes, que em 1930, né, eram os oligarcas que estavam no poder, o coronelismo, aliados ao tenentismo, né, a questão do tenente, da questão da junta militar, os militares ainda no poder, e também a reforma do Estado, né? Então, era isso a frase do Antônio Carlos de Andrade. Ele disse que nós façamos a revolução antes, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, ou se coloca o Getúlio Vargas, ou o povo vai colocar ele de qualquer maneira. Então, o item D, mais uma vez, é o item correto, que diz assim: das oligarquias discentes, aliada ao tenentismo, pela reforma do Estado. Então, pessoal, a República Velha, né, era marcada pelaquela alternância entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Os tenentes e representantes dos demais estados queriam romper com esta hegemonia, mas sem a participação popular, né? Mas o povo queria também participar. É por isso que o Antônio Carlos, ele disse essa frase, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, desta maneira, a Revolução de 1930 foi realizada e o Getúlio Vargas, né, assumiu o poder como o governo provisório. Na quarta questão do Enem também 2017, diz assim: durante o Estado Novo, né, que foi o último mandato do Getúlio Vargas, de 37 a 45, os encarregados da propaganda, né, que era a DIP, procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinados efeitos, né? Então, precisava ter um efeito na nossa fala. E nós vamos marcar nessa questão, pessoal, o item A. Por quê? Em 1937, o Getúlio também já fez o quê? Ele já fez a DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, para apresentar as coisas boas que ele fazia. Já não tinha mais nenhuma aliança política, já era o que ele determinava para ser apresentado dentro do Departamento de Propaganda e Imprensa. Então, diz aqui que em 1937 houve o quê? O controle sobre os meios de comunicação. Foi uma marca do Estado Novo. Então, a marca do Estado Novo foi esse controle que o Getúlio tinha com os meios de comunicação, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, o item A que nós iremos marcar nessa questão 4 do Enem 2017, que diz assim, né? A propaganda política, né, também do governo Vargas, ele tinha como objetivo conquistar a população e controlar qualquer crítica ao governo. Então, Getúlio queria ter todo o controle nas mãos dele. Então, dessa maneira, né, o Estado lança mão de recursos como música, festa, publicação e programas de rádio para transmitir em tom ufanista as realizações do Getúlio Vargas. Então, a DIP, né, que é o Departamento de Propaganda e Imprensa, ela foi criada única e exclusivamente para apresentar os objetivos do Getúlio Vargas. Só as coisas boas dele. Na quinta questão, né, que vocês fizeram também lá, que é da Unesp, diz assim: decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo governo Vargas. Aí pede assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente
e relacionada com a referida insurreição. Então, pessoal, aqui vocês sabem que houve aquela grande aliança, né, entre a Aliança Nacional Libertadora, é isso, e a Aliança Liberal. E a gente iria marcar nessa questão aqui, falando sobre a questão da insurreição, o item B, né? Vargas, em proveito de seus planos ditatorial, né? Porque vocês sabem que de 1937 até 1937 até 45, o Vargas era tido como ditador. As alianças já existiam desde 1935, mas elas se fortificaram em 1937, mas Getúlio deu um jeito de acabar, de abafar essas alianças políticas. Então, o item B é o correto. Diz, Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Né? O povo tinha medo do comunismo e o Getúlio se aproveitou desse temor do povo e instituiu fez a extinção, né, desses dois partidos políticos e ficou proveito somente para ele, tá certo? Então, Vargas aproveita o medo ao comunismo para reforçar seus planos de uma ditadura. Aí começou a ditadura política do governo Vargas. Então, um forte abraço a todos e estudem para a nossa avaliação de história.